E aí galera, aqui é o Duque. Bom, todos vocês sabem que agora em janeiro vamos ter a última temporada de Attack on Titan. E para complementar o conhecimento sobre esse universo, resolvemos fazer um vídeo sobre a nação de Marley, da qual Reiner, Bertholdt, Zack e alguns outros personagens fazem parte. Nós vamos dividir a história de Marley em tópicos. Vamos falar da história antiga, da história recente, da qual a gente viu no anime que Grisha Yeager faz parte, da missão do Titã Fundador, da guerra com o Oriente Médio, vamos ver também sobre lugares, tecnologia e as forças armadas. Já deixo aqui o meu pedido para se inscreverem no canal e quando chegar no final, se tiverem gostado, deixar o seu curtir também, beleza? Então se aconchegue aí na cadeira e bora pro vídeo. Vamos começar com a história antiga de Marley, que tem início há 1800 anos atrás com o Pacto de Ymir. Apesar de não se saber ao certo quando o Império foi formado, os livros marlenianos já dizem que era um império extremamente poderoso durante a época do Pacto. E após a chegada dos Titãs, o Império de Marley teve que se curvar ao poder de Ymir Fritz e sua família. E após a morte dela, os membros da família Fritz e das outras famílias nobres de Eldia usaram o poder dos 9 Titãs primordiais para conquistar todo o território de Marley e subjugar os povos que lá viviam. Além disso, não se sabe nada sobre a história dos marlenianos durante os mais de 1000 anos do ápice do poder do Império de Eldia. Durante a época em que o 145º Fritz herdou o poder do Titã Fundador, os conflitos ali já existiam há séculos entre as famílias portadoras dos 9 Titãs, e só começou a piorar, o que fez com que o rei decidisse se mudar com a sua família e todo o governo para a ilha de Parades, abandonando assim o continente. E sem a presença da família real Fritz, a família Tybur, portadora do Titã Martelo de Guerra que a gente viu no anime, se rebela oficialmente contra os Fritz, e aí começa a grande guerra dos Titãs. E se aproveitando da situação instável, os marlenianos antes massacrados começaram a sua própria guerra contra os Eldianos. Com o apoio da família Tybur, que ajudou os marlenianos em troca de anistia, o povo de Marley conseguiu não só vencer a guerra contra os Eldianos, como também capturou 6 dos 9 titãs primordiais. Vale lembrar que, exceto os Tybur, as outras famílias nobres perderam seus titãs mesmo tendo cooperado ou não com Marley. E com a guerra acabada, os marlenianos restauraram seu antigo império e reconquistaram todo o continente. A ilha de Parades permaneceu sob o controle eldiano, graças ao poder do Titã Fundador e aos titãs. Tanto os pequenos que vagam pela ilha, que a gente chama de titãs puros, como os colossais que formam as muralhas. Na história recente, nós acompanhamos Grisha Yeager, nascido e criado na zona de internação de Libério, em Marley, e é durante a narração da infância de Grisha que Marley é oficialmente introduzida à obra. Além disso, é nessa época que o poder dos titãs começa a perder força, já que ele começa a ser ultrapassado pelo poder tecnológico de outras nações. Com tamanho desenvolvimento, as potências estrangeiras começam a pressionar Marley sobre a questão dos Eldianos, que são extremamente desprezados pelo restante do mundo. O extermínio do povo de Ymir nunca pareceu tão próximo. É também nesse período que Grisha Yeager e sua primeira esposa, Dinah Fritz, entram para um grupo rebelde com o intuito de derrubar o governo de Marley. Mas a gente viu no anime que eles são entregues pelo filho Zeke Yeager e condenados a virarem titãs puros em Parades. Mas antes de ser quase morto, Grisha é salvo por Coruja, um rebelde infiltrado no governo, que convence Grisha a chegar até as muralhas e dá para ele o Titã de Ataque, o único titã primordial no continente que não pertencia a Marley. A missão do Titã Fundador. Após cogitar o extermínio, os membros do governo de Marley decidem que a melhor maneira de responder à ameaça das potências estrangeiras é enviar um grupo de soldados para a ilha de Parades, com a missão de recuperar o Titã Fundador, e logo após isso começar o processo de extração de recursos naturais da ilha. E os soldados sortudos, entre muitas aspas, escolhidos para essa perigosa missão foram os guerreiros de Marley. Então, no ano de 845, Marley envia os portadores dos Titãs Colossal, Encoraçado, Titã Fêmea e Mandíbula para Parades, com um objetivo único: destruir as muralhas e tomar o Titã Fundador da família real Fritz, ou no caso, a família Reis. E como houve uma eclosão na guerra contra o Oriente, Marley se viu obrigado a enviar reforços para a ilha de Parades. No caso foi o Titã Bestial e o Quadrúpede. E bom, o resultado dessa missão, se você assistiu o anime, você já sabe. Marley perdeu o Titã Colossal e a Titã Fêmea em Parades. Guerra contra o Oriente Médio. Após 5 anos do início da missão em Parades, uma guerra envolvendo Marley e o Oriente Médio se inicia. Dependendo quase inteiramente dos titãs e mesmo com o apoio dos primordiais, Marley fica em completa desvantagem em relação ao Oriente Médio, uma nação com desenvolvimento bélico extremamente superior. O clímax dessa guerra só ocorreria em 1854, em que ocorreu a batalha final da guerra, a Batalha do Forte Slava. Por sua localização estratégica, sua tomada era essencial para Marley. Por já estar sob controle do Oriente Médio, o Forte Slava contava com defesas bélicas modernas e uma artilharia anti-titãs, e a frota naval do Oriente Médio
Médio também era muito superior à de Marley. Apesar da grande desvantagem, a bravura dos soldados eldianos, especialmente de Gaba e Brown, e o uso dos titãs Quadrúpede, Mandíbula, Encoraçado e Bestial, garantiram uma demorada vitória. E apesar de garantir uma paz momentânea, a Guerra do Oriente Médio foi decisiva para mostrar que a Era dos Titãs estava finalmente chegando ao fim, e também serviu para acelerar ainda mais a criação de um plano decisivo para atacar Parades. Lugares. Por se tratar de uma nação continental, nós conhecemos pouquíssimos lugares de Marley, porém alguns lugares já foram mostrados pra gente no anime. São eles as zonas de internação, que são distritos ou bairros murados e vigiados que servem de moradas para os eldianos, e esses locais geralmente têm condições de vida bem inferiores ao restante do país. Até agora, a única zona de internação que conhecemos é Libério, o antigo lar de Grisha Yeager, e de todos os outros guerreiros eldianos. Temos também o Quartel dos Guerreiros, que é um quartel marleniano que fica próximo a Libério, que é um prédio usado pelos guerreiros de Marley. Temos a cidade em que Ymir nasceu e foi julgada. Essa cidade ela é desconhecida, a gente sabe apenas que esses fatos se passaram lá, por isso cidade de Ymir. Temos também uma cidade litorânea, que fica ao sul de Marley, onde os guerreiros ficaram após o fim da Batalha do Forte Slava. E por fim, a residência dos Tybur, que é uma residência aristocrática que os Tybur mantiveram após o fim da Guerra dos Titãs. Tecnologia. Apesar de não ser tão evoluída, Marley é certamente mais evoluída que Parades. Chutando, podemos imaginar que Marley seria um típico país desenvolvido no início do século XX, com câmeras mais rudimentares, dirigíveis e armas não muito evoluídas. E vale lembrar que o Império de Marley é atrasado se comparado a outras potências do universo de Shingeki no Kyojin. Por outro lado, ela é extremamente avançada no quesito ciência dos titãs. Por serem a sua principal arma, o governo de Marley investiu pesado e criaram um soro que transforma eldianos em titãs irracionais. Forças Armadas. Em comparação a outras nações, as Forças Armadas de Marley são obsoletas em praticamente todas as suas esferas. E como resultado disso, ela está sendo pressionada por todos os lados. Os titãs são atualmente a principal arma de Marley. Eldianos condenados ou traidores são transformados em titãs e são usados como armas nos campos de batalhas pelos marlenianos. Essa prática não é 100% eficaz, já que os titãs, por serem irracionais, acabam atacando tanto os inimigos quanto os marlenianos. E vale ressaltar que o atual desenvolvimento bélico de outras nações tem deixado o poder dos titãs obsoleto e de certa forma quase inútil. E se por um lado ela é muito desenvolvida na ciência dos titãs, não se pode falar o mesmo da Força Aérea e da Marinha de Marley. A Marinha, apesar de ser forte, é considerada antiga e não muito útil em guerras externas. E para piorar a situação de Marley, boa parte dos navios mais fortes da Marinha desapareceram, entre aspas, após uma missão de reconhecimento em Parades. E a Força Aérea é baseada principalmente em dirigíveis, que nas guerras são usados como meio de transporte de carga e também como meio de enviar eldianos que serão transformados em titãs para os campos de batalha. E por fim, o exército. O exército de Marley usa principalmente eldianos em suas linhas de frente. Apesar de ser forte e ter armas até que novas, o exército quase nunca é capaz de se equiparar a outras potências estrangeiras. Entre os eldianos, o pilotão de elite é conhecido como Guerreiros de Marley, os portadores dos titãs primordiais. Então vamos falar um pouco deles. Desde o final da Guerra dos Grandes Titãs, Marley tem passado 6 dos seus 7 titãs primordiais para eldianos treinados, que dariam a sua vida pelo país. Atualmente, existem 4 guerreiros com poder dos titãs, já que o Colossal e a Fêmea passaram para o controle de Parades, além do Martelo de Guerra que foi perdido para o Eren. Os titãs sob controle de Marley são o Bestial, que é focado em arremessar objetos enormes e com uma precisão muito grande sobre os inimigos, o Titã Blindado ou Encoraçado, que é talvez o titã mais resistente dos 9 titãs especiais, o Titã Quadrúpede, que é por vezes usado como meio de transporte, ou com soldados em sua costa equipado com armas, canhões, etc. O Titã Mandíbula, que é um titã focado em agilidade e velocidade no campo de batalha, além de ter o seu trunfo que é a mandíbula, capaz de ser devastadora em cada mordida. Esses são os 4 titãs primordiais que ainda estão sob controle de Marley. E lembre-se, esse vídeo foi feito antes da última parte da 4ª temporada estrear. Muita água pode passar por esse rio ainda. E essas são as informações que temos para trazer para vocês sobre Marley. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, bem como compartilhar o vídeo se você gostou. E aqui no final fica a dica de alguns outros vídeos que a gente fez, incluindo um resumão para você ficar pronto para assistir a última parte de Attack on Titan. Até o próximo vídeo, galera!